Galera, aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão, né? Esse senhor que está aí nessa cadeira, para alguns que ainda não sabem o nome dele, é Stephen Hawking, homem que sempre quis saber mais que Deus. É verdade que todos nós, seres humanos, queremos saber mais do que Deus e saber tudo sobre Deus. São perguntas que a gente necessita saber, descobrir. E vai ser uma busca que não tem fim, claro, até a volta de Cristo. E o meu amigo me fez parar para pensar. Agradeço aí, João Paulo, por fazer essas perguntas, né? 3 perguntas, na verdade, que você fez. Você me perguntou, a primeira pergunta que você me fez foi quem escreveu a Bíblia, né? Olha só essa resposta aqui, João Paulo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo o 20 e o 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Deus capacitou o homem, sim, de carne, né, e osso, para escrever a Bíblia. Mas Deus quem determinou que tudo que fosse escrito fosse pela vontade do Espírito Santo de Deus, ou seja, pelo próprio Deus, ok? Assim como este homem, Stephen, né, Hawking, ele não acreditava, ele pesquisava e queria mostrar algumas coisas, né? Queria mostrar que talvez a Bíblia estava errada e que ele, nos seus pensamentos, está certo. Ele é um grande cientista, todos sabem disso. Continuando aqui no livro, né, segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, quero pegar o versículo 5 também para você, olha só. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Os homens têm a teoria que a Terra surgiu de uma explosão lá do Big Bang, do universo e tal, e que foi se formando a Terra. A Bíblia ela diz claramente, olha só, que a Terra, ao qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, ou seja, tudo pelo poder de Deus. Eu ainda agora estava fazendo aqui uma situação, olha só, aquela aparelhagem de som que você está vendo aí, ela não tem vida alguma, mas com um simples toque de um poder meu, ele pode ter vida e pode executar um som, ok? E eu posso tirar a vida dele também daqui, ó, com um simples toque, porque o poder está em minhas mãos do controle. Assim também são as coisas de Deus, está no controle das mãos de Deus. Ele tira e ele dá quando ele quer. Embora o homem não queira acreditar em Deus, Deus deixou uma lei muito importante. Aqui, ó, no capítulo em Hebreus, livro de Hebreus, certo? Estou colocando aqui para ficar mais fácil para você. No capítulo 6, no versículo 17, olha o que acontece. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha só também aqui no livro de Tito, né? Epístola de Paulo a Tito. No capítulo 1, no versículo 2, diz assim, ó, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A Bíblia diz claramente que haverá tempos eternos e que Deus não pode mentir. Eu deixei dois versículos bíblicos para você. Aqui também no livro de Hebreus, no capítulo 11,
no versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que significa isso? Que por mais que eu vá explicar a você a Bíblia ou qualquer outro homem, se você não tiver fé, será impossível você acreditar nas coisas de Deus. Olha só aqui também, no livro de Gênesis, no capítulo 1, eu vou ler só do 1 ao 6 para você ter uma ideia. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre água e águas. Essa separação aí, o que diz no capítulo 6, entre águas e águas, é justamente isso, o canto seco, a terra. Para se cumprir aquilo que eu acabei de ler para você, que a terra surgiu das águas, mas os homens não querem acreditar. Por isso que eles estudam o céu, o universo, enquanto Deus está dizendo que a terra surgiu das águas. Por isso que muitos homens sofrem querendo descobrir muitas coisas. Mas quando você crê simplesmente na palavra de Deus, fica muito mais fácil. Eu creio que a terra surgiu das águas porque Deus falou, e assim acontece. Eu te mostrei o exemplo do equipamento de som. Ele está lá sem vida, e se eu apertar o controle como apertei ainda há pouco, ele vai ter vida, porque está sob o meu controle a vida daquele som, do que pode sair, do que pode não sair, ok? Olha só, embora os homens não acreditem que Deus mandou Moisés escrever os 5 primeiros livros, a Bíblia ela mostra isso claramente. Olha só, Êxodo capítulo 17, no versículo 14. Olha o que está escrito. Então disse o Senhor, ou seja, então disse Deus a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque Josué ia ser, o discípulo de Moisés no futuro. Então, assim, para que fosse passando de geração em geração a história de Deus, para que não fosse esquecida. No mesmo livro, em Êxodo 24, capítulo 24, no versículo 7, olha só. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Certo? Aqui as pessoas viam claramente que Deus falava com Moisés, Deus aparecia para Moisés em forma de uma sarça ardente, de uma chama, mas nunca face a face. Mas os homens viam que era Deus falando com Moisés. No livro de Números, no capítulo 33, no versículo 2, olha também o que tem escrito. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas suas caminhadas, segundo as suas saídas. Ou seja, o tempo todo que Moisés foi escrevendo, Deus quem estava falando para ele de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, antes de Moisés nascer. Essa aqui é uma pergunta que meu filho também me fez antes de aceitar Jesus Cristo, Eu creio, mas eu ainda tenho dúvida, porque ele fala assim, porque eu não consigo ver Deus, E a gente acredita mais naquilo que vê. Mas olha só o que Deus diz a Moisés, no capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo 20. Deixa eu ver se o ângulo pega legal aqui. E acrescentou: não me poderás ver face a face, ou poderás ver a face, Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Entende agora por que Deus não aparece para nós, cara? Por misericórdia, porque se ele aparecesse, ele mataria todos nós, porque estamos em pecados. Também deixei aqui embaixo João 4:24. Vamos dar uma viajada até lá. Olha só aqui, em João, vamos lá, 4:24, Deus é Espírito,
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele espera que a gente o adore sem ter que vê-lo, por fé. É por isso que eu te falei que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que mesmo depois que eu te explicar todas essas coisas e mostrar estes versículos, você ainda vai ter dúvida, porque isso é normal, companheiro. Olha só, João, depois dessa mensagem aqui, deste vídeo, você vai ter uma responsabilidade muito grande na sua vida, cara. Talvez eu nem quisesse ensinar isso, mas você agora vai ter que ter uma responsabilidade diferente com Deus. Eclesiastes, capítulo 12, tá? Vamos ver aqui, Eclesiastes 10, vendo lá o nome, Eclesiastes. Vamos aqui para o capítulo 12, neste versículo 13. Olha só. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quando eu digo que Deus ele não dá livre-arbítrio ao homem, é por isso. Deus ele determina, isso aqui é um dever do homem, ou seja, uma obrigação de todo homem guardar seus mandamentos, cumprir à risca todos os seus mandamentos. Né? A palavra, né, suma quer dizer a conclusão, né? Então, ou seja, a conclusão é que você deve obedecer a Deus e seguir tudo que está escrito nesta Bíblia. Embora que você não, ultimamente, talvez você tenha essas suas dúvidas e não crê em Deus. Mas é isso aí, cara. É um dever de todo homem, ou seja, não é uma questão de você querer aceitar ele ou não. É um dever, é uma obrigação. Aí talvez você pense, poxa, então a gente não tem direito algum. Não, a verdade é essa. Nenhum ser humano tem direito algum. Alguns homens ensinam que a gente tem, né, esse direito de fazer o que quer. Mas a própria Bíblia diz, vou mostrar a você lá em João 3,18 uma coisa. Livro de João, capítulo 3, versículo 18. Olha só o que diz aqui, meu. Quem nele crê em Jesus Cristo não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? O unigênito, ou seja, o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, vou ler de novo para você. Quem crê em Jesus Cristo não é julgado. O que não crê já está julgado, ou seja, você já está determinado a ir para o inferno depois da morte se você não crê em Jesus. Tem gente que diz assim, rapaz, amanhã eu vou aceitá-lo. Você tem que aceitá-lo hoje, porque vou te mostrar outra coisa que está aqui na Bíblia, para que não fique só em minhas palavras. Olha só, cheguei aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7. Olha só a situação que a gente tem. Olha o que diz a palavra. Vou aqui de uma maneira bem legal. Aqui. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, é bem claro, né? Hoje você está ouvindo a voz de Deus através desse vídeo, dessa resposta que você me pediu para eu procurar na Bíblia. E ele está dizendo que você tem que aceitá-lo ele hoje, porque se Deus o livre, cara, você morrer de hoje para amanhã sem ele, não tem mais como você pedir perdão, porque os mortos nada sabem. Está lá em Eclesiastes 9,5. Vou voltar um pouquinho para você. Importantes. Dei uma viajada aqui, né? Mas é assim mesmo. Eclesiastes 9,5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Bom, João, a tua pergunta foi quem escreveu a Bíblia. Eu já mostrei aí, né? Lá em Pedro, você vai ver que foram homens, sim, que escreveram a Bíblia, que eles foram separados por Deus, né? Através do Espírito Santo eles foram escrevendo, assim como mostrei que Moisés, Deus foi falando para ele, ele foi escrevendo, né? Moisés levou 80 anos para escrever tudo que Deus falou, né? Ele morreu com 120 anos. A segunda pergunta foi quanto tempo depois, né, de Cristo foi escrito a Bíblia, né? Porque você falou, os profetas já tinham morrido e tal, os discípulos, mas na verdade não é quantos anos depois, e sim quantos anos antes. E isso aí eu não tenho como calcular, porque o tempo de Deus, a palavra diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então é tempos indeterminados, né? Só entre Isaías e Jesus Cristo houve uma distância de 750 anos
antes, né, de Jesus nascer. Quero deixar também aqui Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Olha o que diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mais uma vez quero te dizer uma coisa. Olha só. Lembra da questão do som que eu fiz, né? Liguei ele, desliguei, mostrando que o poder estava em minhas mãos. A energia também da tua casa e da minha, você não consegue ver a energia. Mas se você apertar, no toque da situação da energia, vai acender a lâmpada, e assim você vai dando ordem em toda a sua casa. Vai acendendo lâmpada do quarto, lâmpada da sala, lâmpada de fora, lâmpada do quintal, por aí, por diante. Você não está vendo a energia, mas você sabe que tem. O ar que você respira também, é assim. Você não vê, mas você sente o ar. Bom, eu acho que eu consegui deixar para você. Talvez eu não possa te esclarecer tudo, porque, como eu te falei, é necessário ter fé para acreditar nas coisas da palavra de Deus, né? Mas aí você me perguntou quanto tempo, né, depois de Cristo. Eu estou te respondendo que é antes de Cristo, foi escrito. Eu mostrei que Moisés recebeu ordens, tá? Que foram homens escolhidos por Deus, sim, mas que todos os pensamentos são de Deus, a inspiração é de Deus, não dos homens. Meu irmão, aqui tem muita coisa aqui que eu tinha deixado separado também. Eu acho que já falei sobre Pedro e tal. Então eu vou rever esse vídeo que eu fiz. Eu não vou fazer o segundo vídeo, porque eu só costumo fazer um vídeo uma vez, tá? E é assim. E aproveitar e vou responder aqui uma coisa que me perguntaram também, vou incluir nesse vídeo. Olha só, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim, ó: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estou respondendo isso aqui, João Paulo, aproveitando o teu vídeo das tuas perguntas, porque uma pessoa me perguntou: que tamanho são os anjos? Bom, aqui dá para ver que anjos são maiores que os seres humanos em força e poder. Então, para mim, pouco importa se eles são maiores ou menores, né? Mas tem pessoas que gostam de saber disso. Então, tá aí. Os anjos eles são maiores que os seres humanos em força e poder, certo? E cada um destinado àquilo que Deus mandar. Por exemplo, o anjo Gabriel é um anjo mensageiro de boas novas. Ele apareceu para Maria, mãe de Jesus, e para Isabel, ok? E outros anjos vieram para matar pessoas mesmo, por ordem de Deus. Cada um na sua, cada um no seu quadrado. Por que você deve esperar? Por que você botou, né? Esse cientista aí para ficar? Por que, cara? Muitas vezes a gente quer ir pela ciência das coisas, acreditar mais no homem do que no próprio Deus, né? Esse Stephen Hawking, ele conseguiu desvendar muitas coisas aí para a ciência, mas ele não conseguiu desvendar a própria cura da sua doença. É tanto que olha o final dele aí nessa cadeira, né? Sabemos que ele faleceu poucos dias aí, tal. Isso aí é a verdade. Todo homem que não quer servir a Deus termina assim, cara. Termina morto em seus próprios sonhos, em seus próprios pensamentos, em suas próprias conclusões. Por isso que é bom a gente aceitar a palavra de Deus, embora que pareça difícil, mas devemos aceitar ela e estudar, praticar. Vou te mostrar uma coisa que está lá em João 5,39, só para você ter uma ciência. Olha o que Jesus Cristo ele diz, né? Através de João, no capítulo 5. Dá uma olhada aqui, tá? Porque eu ando brigando, cara, com essa tecnologia de celular, é interessante. Parece que a tecnologia e eu não somos muitos amigos, não. Eu sou mais amigo da palavra de Deus, olha só. Deixa eu colocar aqui para você, meu. Examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, ok? Posso até ler o 40 para você, eu sei que você está vendo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. E por último, quero deixar aí, ó, João 15, versículo 5. Ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Você ou qualquer outro ser humano, ou eu mesmo, jamais vai entender as coisas de Deus e de Jesus Cristo se antes a gente não aceitá-lo, porque quando a gente aceita, vem sobre nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos capacita para que a gente possa entender as Escrituras, só assim a gente vai entender Deus, ok? Meu irmão, fica por aí a tua resposta nesse vídeo, que Deus te abençoe grandemente, tá? Depois você procura ler isso aí, ó, a videira e os ramos, né? Jesus ele se coloca como uma videira e nós, os seres humanos, como os pequenos ramos. Se a gente permanecer nele, daremos muitos frutos, mas se sairmos dele achando que queremos fazer nossas próprias vontades, secaremos e depois seremos lançados no fogo. As respostas mais difíceis porque envolve a amizade de um amigo, envolve o respeito à sua religião, você é espírita, e envolve também outras pessoas que vão ver esse vídeo. Mas é aquela coisa, a caminhada segue, né? Se você quiser seguir o caminho do espiritismo, eu tenho que te desejar boa sorte, porque eu sei que você vai precisar. E se você partir aqui para o lado de Cristo, o que eu puder te ajudar nas Escrituras e outras pessoas, vou fazer isso, tá? E que Deus te abençoe grandemente e obrigado aí por confiar de me dar algumas questões que você tem dúvida para eu estudar e te dar uma resposta dentro da Bíblia. Obrigadão, Paulo. Até que Deus te abençoe.